então para o estudo de hoje. Estamos em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E versículo 8. E diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, o título da nossa mensagem hoje é o Anticristo, a quem o Senhor desfará e aniquilará, e vamos ver a sua derrota e fim. Nós estamos a prosseguir o estudo da segunda carta de Paulo à igreja na cidade de Tessalónica, onde ele fundou a igreja na sua segunda viagem missionária. E Paulo escreve desde Corinto, a sul, cidade para onde ele teve de fugir da perseguição feroz dos judeus descrentes e invejosos do sucesso do ministério de Paulo na cidade, em que houve muitas conversões, e Paulo fundou ali esta igreja. E nas duas cartas que Paulo escreveu, ele escreveu muito sobre o grande interesse e as dúvidas da igreja sobre a escatologia, o fim dos tempos, a segunda vinda de Cristo. E de facto, se virmos, por exemplo, na primeira carta, dos 5 capítulos, em cada capítulo Paulo fala da segunda vinda de Cristo. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 10 da primeira carta, diz: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aqui está a falar do tempo da tribulação que virá no final da história da humanidade. Então veja, fim do capítulo 1, Paulo fala da vinda de Jesus. Capítulo 2, também versículo 19. Por qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Outra vez. Capítulo 3, versículo 13. Paulo escreve: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. De facto, a segunda vinda de Jesus, ele vem com os exércitos celestiais e com todos os crentes que ele antes arrebatou para o céu. Capítulo 4, em cada capítulo, versículo 13 começa, mas o versículo 15, dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, que é o tempo da tribulação no mundo, mas para a aquisição da salvação, ou seja, para nos tirar do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, cada capítulo da primeira carta, Paulo fala do fim dos tempos, da vinda de Jesus. Mas a igreja, veja, ficou confusa porque, por causa de uma carta falsa que tinha sido escrita por Paulo, onde eles receberam um ensino falso de que já estão no tempo da tribulação. E isso era contrário ao ensino que Paulo lhes deu enquanto esteve com eles. E por isso Paulo, nessa perspectiva, em defesa da verdade bíblica e em defesa do seu apostolado, porque vejam, então Paulo tinha ensinado uma coisa sobre o fim dos tempos. Apareceu uma carta que diziam que era dele, dizia o contrário. Paulo teve que defender o seu apostolado, porque se ele errou, como é que podiam confiar em tudo mais que Paulo ensinava? E por isso ele escreve a segunda carta e, essencialmente, neste capítulo 2,
para mostrar à igreja que não estavam no tempo da tribulação, o fim dos tempos não tinham chegado, porque o fim dos tempos não virá sem que ocorram pelo menos 5 grandes acontecimentos que Paulo aqui no capítulo 2 identifica. O primeiro deles é a apostasia. Já vimos que este substantivo aponta para o arrebatamento da igreja. Outro acontecimento que eles ainda não estavam a presenciar e por isso não podiam estar no tempo da tribulação, a vinda do anticristo, que é o homem do pecado, o filho da perdição, versículo 3 e 4. Também não tinha sido ainda retirado aquele que impede, que retém, que detém a revelação do anticristo, que nós vimos que é o Espírito Santo de Deus. Só quando o Espírito Santo permitir, deixar de impedir a revelação do anticristo, é que ele se vai revelar. Também não tinham visto ainda o anticristo ser destruído, que vai ocorrer no fim da tribulação, nem a destruição dos seus seguidores, versículo 12. E por isso, hoje nós vamos concluir. Podem perguntar, mas porquê tantos estudos? 6 estudos sobre o anticristo. Bom, porque, seguindo aqui o apóstolo Paulo, é talvez o maior relato e mais claro que Paulo dá sobre o anticristo, esse homem que virá no fim da história da humanidade para governar o mundo, mas no poder de Satanás, versículo 9. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E, portanto, o apóstolo Paulo aqui realmente debruça-se muito sobre esta personagem e dá aqui completas descrições do anticristo, fala da sua pessoa, seu caráter, quando ele se vai revelar, a sua atividade no mundo e os efeitos do poder do anticristo no mundo. E nós já tivemos 5 mensagens sobre o anticristo que pretenderam cobrir o que Paulo aqui no capítulo 2, versículos 1 até 12, apresenta sobre o anticristo. Vimos o primeiro estudo, em termos gerais, o gênio incrível que vai ser o anticristo, suas elevadas capacidades, que cumprirão as profecias bíblicas do profeta Daniel e também de Jesus. Vimos no segundo estudo que, conforme diz aí o versículo 4, que ele vai assentar-se no templo, não existe templo, e como terá de ser construído um terceiro templo para que se cumpram as profecias de Daniel e também aqui de Jesus e também de Paulo aqui, onde diz que ele se vai sentar no templo como Deus, querendo parecer Deus. Vimos depois no estudo número 3 como o anticristo vai cumprir os anseios de Lúcifer, de ser como Deus, profanar o templo de Deus. Depois o estudo número 4, conforme os versículos 6 e 7, que diz há alguém que o detém, que impede a sua revelação, a sua manifestação. E vimos que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E no último, estudo número 5, vimos os poderosos milagres satânicos que enganam o mundo. Versículos 9 e 10. E hoje concluímos com a distribuição e o fim do anticristo. Versículo 8. Versículo 8. A sua derrota e o seu fim. E o que é que nós vemos aqui no versículo 8? Vemos que logo que é retirado aquele que impede a revelação do anticristo, diz o versículo 7, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então, quando cessar o impedimento do Espírito Santo, ele
vai então, como diz o versículo 8, então será revelado o iníquo, que é o anticristo. Ele vai apresentar-se ao mundo. E vejam que esse versículo 8 então será revelado. O grego é apokalupto, de Apocalipse, que é a revelação. Ele vai revelar-se, o iníquo, o anticristo. Ele é, como diz o versículo 3, esse poderoso, muito poderoso, homem do pecado, filho da perdição. Por isso, a revelação ao mundo do anticristo marca o início, o princípio, quando ele entrar no mundo, começam os últimos 7 anos da história da humanidade. E começam a abertura dos selos e as trombetas e as salvas de Apocalipse 6 até 19. A Igreja já foi arrebatada para o céu pelo Senhor Jesus, é a nossa reunião com Ele, como está aí no versículo 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor e pela nossa reunião com Ele. Portanto, quando o Senhor vier, Ele vai levar-nos e vamos reunir-nos com Ele. E, portanto, aqui, quando o Anticristo se revelar, é a famosa e conhecida Semana 70 do profeta Daniel, que está em Daniel capítulo 9, começa a tribulação no mundo. Mas vai ser a meio dos 7 anos, o Anticristo entra no mundo, nasce como uma pessoa, mas é a meio desses últimos 7 anos que o Anticristo vai revelar da forma horrível e terrível que Paulo descreve aqui, e também o livro do Apocalipse e o profeta Daniel, em que ele vai profanar o templo de Deus e o mundo entra, aos 3 anos e meio, entra na terrível chamada Grande Tribulação. Mas esta poderosa e terrível atuação do Anticristo no mundo, não vai durar muito tempo. De início, quando ele entra no mundo, temos lá em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2, ele é aquele que monta o cavalo branco, ele virá como um homem de paz mundial e vai estar dessa maneira terrível apenas 42 meses, como está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. Diz que se lhe deu poder, não sei se Daniel pode pôr ali, Apocalipse 13, 5, diz, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, são 3 anos e meio. E aí o seu domínio vai ser terrível, porque o Anticristo é o homem do diabo, cheio de poder, grande poder, mas ele é também, como vemos aqui na palavra, é uma personagem derrotada. Vem com enorme poder, sem dúvida, como vimos na passada semana, mas é uma personagem derrotada. Ele vai ser vencido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como iremos ver. Se nós lemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 19, Apocalipse 19 é onde é descrita a partir do versículo 11 a segunda vinda de Jesus, quando o Senhor Jesus vem no seu cavalo branco, com os seus exércitos também em cavalos brancos, os exércitos celestiais. Nós vemos aí que as nações, Apocalipse 19, a partir do versículo 11, e mais precisamente no versículo 19, Apocalipse 19, 19, as nações de toda a terra são reunidas por Satanás e pelo Anticristo para batalharem contra Cristo que desce do céu. E nós vemos ali, olha, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército, que é, o contexto é a Cristo que vem na sua segunda vinda. Então, o Anticristo e Satanás vão reunir o mundo inteiro, os reis da terra, para batalharem contra
os exércitos de Cristo que vêm para fazerem guerra. Mas o mais normal é pensarmos assim, bom, se eles vão fazer guerra, então Jesus vai derrotar o anticristo numa grande batalha, não é? Porque os reis da terra reuniram-se para batalharem contra Cristo. Então vai haver uma grande batalha, muita luta, e Cristo finalmente consegue. Não, não é assim. Não é assim. Nem guerra haverá. Nem vai haver guerra, sequer. A Bíblia não descreve qualquer guerra. As forças do mal vão ser vencidas, mas como é que Cristo vai vencer, derrotar o anticristo e todos os poderes da terra? É o que temos em 2 Tessalonicenses 2,8. A quem o Senhor desfará pelo Espírito da sua boca. Pelo Espírito da sua boca. Todo o enorme poder do anticristo na terra, afinal, 42 meses, 3 anos e meio, que é a segunda parte do tempo da tribulação. Como vimos ali, deu-se-lhe poder para agir por 42 meses e não mais do que isso. Portanto, Satanás, o anticristo, tem muito poder, mas um tempo limitado. Um tempo limitado. Isto mostra-nos que o poder de Deus, do nosso Deus, é um poder muito superior a qualquer poder que possa existir. Porque Deus é o Criador. Deus é o Senhor. E Satanás e o anticristo são criaturas, não têm qualquer comparação com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 18, versículo 8, descreve também a destruição do sistema satânico. E vejam aqui em quanto tempo é que Deus vai destruir todo esse poder satânico. Diz ali. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto e a fome. Será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Um dia. Num dia, o sistema satânico poderoso, que se vai revelar ao mundo de uma maneira extremamente poderosa, nos tempos finais, por 42 meses, 3 anos e meio, vai ser destruído num dia. Mas as Escrituras até ainda vão mais longe, irmãos. De facto, todo este poder satânico e do anticristo e do falso profeta descambará até em menos de um dia, porque o versículo a seguir, versículo 10, Apocalipse 18, 10 diz: estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade de Babilónia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o teu juízo. Uma hora. Este é o poder do nosso Deus. Grande é o poder do Senhor. Um dia, e nem um dia, uma hora. E pelo sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito da sua boca, Ele vai destruir o anticristo. Bom, e o que é que vem a seguir, então, a este tempo terrível, os últimos 7 anos do tempo da tribulação, a grande tribulação, quando o anticristo vai revelar por 3 anos e meio da maneira atroz que está em Apocalipse 13. O que é que vem a seguir? Em lugar desse terrível domínio mundial do anticristo, será o maravilhoso reino do Senhor Jesus Cristo. Primeiro na terra, 1000 anos, e depois nos céus e na terra para sempre e sempre. É esse reino que nós queremos e ansiamos. Nós conhecemos bem Isaías 9, 6 e 7, geralmente usa-se no Natal, mas, de facto, tem muita aplicação para o tempo final do milénio, porque vejam, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, fala da encarnação de Cristo,
O principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deus vai destruir os poderes satânicos, o anticristo, e Jesus vem e estabelece o seu reino milenar na terra. Um reino que depois vai durar para sempre. Hebreus 12, 28 diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O domínio de Satanás e do anticristo foram 42 meses e foi totalmente abalado, mas o de Jesus não. O reino que ele tem para nós não pode ser abalado. O anticristo recebeu realmente esse poder satânico, poderoso domínio, no mundo inteiro, 42 meses. Mas Jesus vai ter um reino que dura eternamente nos céus e na terra. E logo que o reino de Cristo começa, não pode ser abalado. Nada pode abalar o reino de Jesus. Mas o reino do anticristo dura só 42 meses e vai ser destruído numa hora. Em qual reino tu queres estar? A pior escolha da vida é não querer Jesus. Não receber Jesus. Não crer nele, no amor dele. E trocar o gozo de um bem curto gozo de trevas aqui no mundo, em vez de uma eternidade de luz para sempre, 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 eternamente. Mas poderão dizer: mas pastor, o reino milenar de Cristo na terra são 1000 anos. Esse reino, sim. Esse é o reino que está descrito lá, por exemplo, em Apocalipse capítulo 20. Mas esse reino milenar é apenas o hall de entrada. Uma casa tem o hall de entrada. Mas é só a entrada. A casa é muito maior. Depois do hall temos toda a casa. Depois do milénio nós entramos no estado eterno para sempre, sempre e sempre. Apocalipse 21 e 22. Naquela nova Jerusalém maravilhosa que o Senhor tem à nossa espera. Voltando lá a Tessalonicenses, ao versículo 8, Paulo, ali no versículo 8, que a seguir, ele no versículo 9 vai falar do grande poder do anticristo, é esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. Mas no versículo 8, da segunda aos Tessalonicenses, Paulo concentra aqui primeiro, antes dele revelar aquilo que o anticristo vai fazer, Paulo concentra aqui a sua atenção na queda do anticristo. Ele vai fazer isso tudo, mas a queda dele é certa. E vai acontecer quando? Na ocasião da segunda vinda de Jesus. Olha o que diz aqui o versículo 8. Aqui o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, essa magnífica vinda de Jesus dos céus para a terra, o esplendor, a glória, o poder enorme da segunda vinda de Jesus vai aniquilar o anticristo. É a destruição do anticristo. A segunda vinda de Jesus é a destruição do anticristo. E o que Paulo aqui quer enfatizar é esse caráter poderoso, soberano do aparecimento, o aparecimento no céu de Jesus, como Jesus, o próprio Jesus disse em Mateus 24, 30, que virá com poder e grande glória. Com poder e grande glória. E aqui nós olhamos e vemos esta forma estranha, única, de Jesus destruir um adversário tão poderoso. De facto, só Jesus podia destruir este adversário, de aniquilar o anticristo. Vai desfazê-lo pelo espírito da sua boca.
E Paulo aqui baseou-se no profeta Isaías, capítulo 11, versículo 4, que diz: e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Esse mesmo poder que Deus tem de falar e tudo aparecer. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus falou e as coisas foram criadas. Jesus vai superar e vai desfazer o anticristo. Não é sequer um combate ombro a ombro. Não existe nada disso. Jesus, no esplendor da sua vinda, e o anticristo é derrotado. É o poderosíssimo poder, o poderosíssimo sopro de Jesus. Nós temos uma descrição parecida com Moisés, quando Moisés descreve a passagem pelo Mar Vermelho da nação de Israel, em Êxodo 15, 8. Olhem, com o sopro, como é que ele descreve, como é que Deus abriu o Mar Vermelho? Por acaso até é azul. Como é que Deus abriu o Mar Vermelho? Como é que Moisés diz que foi? Não é com o sopro da boca. Ele diz, é com menos do que isso. Com o sopro das tuas narinas. Ou seja, amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Então é deste poder da boca do Senhor Jesus, né, que fala a segunda vinda dele dos céus, em Apocalipse 19, 15. Veja o que é que diz. Aqui é em sentido figurado. Diz, da sua boca saía, Jesus vem montado no seu cavalo branco, os seus exércitos, e diz, da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações que se reuniram para batalhar contra ele e o anticristo. Não é de facto uma espada verdadeira que sai ali da boca de Jesus, mas é para falar do grande poder da palavra de Jesus, que sai da sua boca. E o efeito é desfazer, aniquilar, matar, destruir o anticristo por esse poder soberano do nosso Senhor. Portanto, o anticristo só pode ser e será derrotado pelo poderoso Senhor Jesus. Depois Apocalipse 19, 20 revela o seu fim mesmo final. É o fim final. Que é ser destruído na terra. Quando se fala aqui destruir, na terra. Uma pessoa pode ser destruída na terra, mas o seu espírito não. Ele vai ser lançado num lago de fogo que arde com enxofre, Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa, que é o anticristo, com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, que é o 666, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos, foram destruídos na terra, mas foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 19, 20. Para toda a eternidade. E Apocalipse 20, 10 mostra a sua derrota final. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde estão? Isto é 1000 anos depois, é depois do milénio. E elas estão há 1000 anos. Aqui, Apocalipse 20, 10 é 1000 anos depois da passagem de 19, 20. Onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A derrota total do anticristo. Bom, versículo 12, voltando agora para 2 Tessalonicenses. Além disso, também vão ser destruídos os seguidores do anticristo. Diz, versículo 12 de 2 aos Tessalonicenses, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Isto vem na sequência dos milagres do anticristo, o seu engano,
e depois descreve aqueles que rejeitaram a palavra de Deus e seguiram o anticristo e vão ser aqui julgados. Também eles vão conhecer o julgamento de Jesus, os seguidores do anticristo. Rejeitaram voluntariamente a salvação amorosa de Jesus. Como ele diz aí no versículo 10, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor, não receberam. João diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estes não receberam o amor da verdade para se salvarem. Preferiram seguir o anticristo, as trevas, a iniquidade, o gozo do pecado. Amaram mais as trevas do que a luz. Tiveram prazer na iniquidade, diz aí a palavra de Deus. O fim do versículo 12. Escolheram antes. Eu prefiro viver, desfrutar do pecado. Sim. E depois vão conhecer todo este igual. Vão para o mesmo lugar onde está o anticristo, a besta, o falso profeta e Satanás. Apocalipse 19, 21 revela isso mesmo que vai acontecer aos seguidores do anticristo. Vão receber o justo juízo de Jesus, diz. E os demais, ou seja, depois de Jesus destruir o anticristo, não é? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Em conclusão, irmãos, todos nós, como crentes que somos em Jesus, não devemos andar com receio, com ansiedade dos dias, ou sequer com sentimento de derrota por aquilo que está à nossa frente. Em especial, este domínio satânico e do anticristo que existirá. Devemos estar atentos para não sermos enganados, como aquela igreja estava a ser enganada, e crermos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Tudo está debaixo do controle da sua mão poderosa. Deus é o Senhor, Deus é o Criador. Tudo mais, todos os outros são criaturas. Não têm qualquer luta ombro a ombro com Deus ou com Jesus. Vimos aqui num dia, numa hora, Deus vai destruir todo o mal, mas ainda há tempo para arrependimento e fé em Jesus para a salvação. Recebe o amor da verdade para te salvares. Escolha Cristo para que estejas ao lado dele, nos seus exércitos, no esplendor da sua vinda, e entres com Jesus no seu reino, que vai durar para sempre e sempre e eternamente. Como diz Hebreus 12, 28, e com isto terminamos, um reino que não pode ser abalado. Glória a Jesus.